O presidente Lula deve fechar ainda nesta semana uma nova proposta de renegociação de dívidas elaborada pelo Ministério da Fazenda, que prevê descontos de até 80% para inadimplentes. A iniciativa faz parte de um pacote em discussão dentro do governo federal para conter o alto endividamento no país. São 70 milhões, até um pouco mais do que isso, de brasileiros endividados. Mais de 40% da população, segundo dados da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. Como a CNN Brasil já mostrou, o presidente está preocupado com o impacto do endividamento sobre programas sociais e dados positivos do governo. Na semana passada, já em fase de elaboração do novo programa, o presidente recebeu representantes da Federação Brasileira de Bancos, Associação de Bancos, Associação de Empresas de Cartão de Crédito, Associação de Fintechs e de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento. Os ministros palacianos têm dito que os níveis de endividamento dos brasileiros voltaram a um patamar anterior ao programa Desenrola, lançado lá em 2023 com esse mesmo objetivo, de quitar as dívidas dos brasileiros em condições melhores. Por isso, o desafio agora é criar um programa parecido, mas que tenha efeitos a curto prazo. Integrantes da equipe econômica passaram feriado debruçados sobre a criação desse programa, que vai mirar alguns eixos específicos: rotativo do cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal sem garantia. Além da renegociação das dívidas, o governo também avalia estabelecer restrições para quem aderir ao programa. Uma das hipóteses em discussão é criar alguma trava para evitar que beneficiários desse programa voltem a contrair novas dívidas de forma imediata, olhando inclusive para o veto às apostas online, as chamadas bets. A gente vai repercutir essa iniciativa do governo federal junto ao nosso diretor de jornalismo aqui em Brasília, Daniel Richner, que já deu, durante a semana passada, Richner, alguns passos além no que virá nesse programa, antecipou para a gente a forma, o conteúdo em algumas partes do que deve ser apresentado primeiro ao presidente Lula e depois vai chegar ao nosso conhecimento. Richner, queria que você trouxesse a sua avaliação sobre essa preocupação no Palácio do Planalto do presidente Lula, em especial com o endividamento da população. E como que isso se conecta com esse período eleitoral? Essa tem sido, a gente já ouviu juntos, inclusive, de ministros, Richner, a preocupação zero do presidente Lula nesse momento. Esse programa a curto prazo, nos moldes do que parece ser o Desenrola, tem potencial para diminuir um pouco o endividamento e acalmar o Planalto? Tainá, boa tarde para você, Uribe, ao nosso amigo Gilvan Bueno, um prazer estar aqui no Bastidores. Tainá, vamos lembrar um pouco o que aconteceu ao longo de 2025 com medidas da área econômica que, vamos combinar, acabaram não surtindo o efeito desejado pelo Palácio do Planalto nas pesquisas, aprovação do governo e popularidade do próprio presidente da República. Teve a entrada em vigência da isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5 mil, aqueles programas Luz do Povo, Gás do Povo, aumento dos limites do Minha Casa Minha Vida, aquele novo programa de reformas para habitações populares, e as pesquisas não mostraram grandes ganhos disso para a popularidade do governo ou do presidente da República, do seu nome, mas em particular. Qual que é a avaliação que foi feita no Palácio do Planalto de Lula com seus próprios ministros nas últimas 3, 4 semanas? Que boa parte desse efeito nulo era porque o trabalhador continuava sem folga no orçamento. Continuavam faltando dias para salário dos trabalhadores no fim do mês. E isso porque boa parte dessa renda liberada pela isenção do imposto de renda, por Luz do Povo ou Gás do Povo, acabava indo ou para mais dívidas, para o endividamento, ou, constatação do governo, para as bets. Então, daí que surge essa ideia do governo de fazer alguma coisa muito na linha do Desenrola, por isso tem gente que chama de Desenrola 2.0, talvez seja uma plataforma diferente. O primeiro Desenrola
foi navegado ali por uma plataforma do governo, mas também com garantias públicas federais, no caso o FGO, Fundo de Garantia às Operações, que ainda tem um resíduo ali, não tem muito dinheiro, então o governo precisaria achar uma outra fonte para garantir a renegociação dos débitos, mas algo que simule muito o desenrola com descontos da ordem de até 80%, talvez até 90%, como você comentou. Qual que é o grande medo do governo? Que aconteça o mesmo fenômeno do que os últimos programas de cunho mais popular, populista, eleitoreiro, vamos dizer assim, segundo os críticos, que essa renda liberada volte para novos endividamentos ou para as próprias bets. Daí que surge uma ideia muito forte, você mencionou que o pessoal da equipe econômica trabalhou no feriado, até onde eu sei, o bloco P, que é o famoso prédio aqui do Ministério da Fazenda, estava com as luzes acesas ontem até quase meia-noite, gente trabalhando de fato até meia-noite de domingo para fechar o programa nessa semana, aí precisa ver se vai ficar para anúncio antes ou depois da viagem do ministro da Fazenda, Dario Durigan, a Washington. Ele vai participar das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional, viaja na próxima segunda, precisa ver se lança antes ou depois disso. Mas o programa em si já está praticamente fechado e para evitar esse mesmo efeito que a gente acabou de relatar aqui, existe essa previsão de uma trava para impedir, aí juridicamente é um desafio, que as pessoas que se beneficiem dessa renegociação de dívidas com esses grandes descontos voltem a tomar dois tipos de empréstimos que têm juros muito pesados. O rotativo do cartão de crédito e o cheque especial. Hoje em dia não é mais cheque, você fica no vermelho na sua conta, entra no cheque especial e são os maiores juros do mercado. E ainda uma trava para que esses beneficiários nos seus CPFs sejam impedidos de ir para as bets, de fazer apostas. Ainda uma última novidade do programa é estender a possibilidade de renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, os MEIs, e pequenos e médios negócios. Pequenas e médias empresas também é um contingente que o governo disputa muito, um eleitorado que o governo disputa muito e que identifica como um eleitorado sem dono, um eleitorado que quer resultados, independentemente se é de esquerda ou de direita.